Olá, meu nome é Gustavo, minha matrícula é 554728 e eu vou apresentar meu trabalho de MAME sobre o Decode Challenge Noise Flow Field. E eu quero falar sobre o conceito de pernoise nesses slides, para apresentar sobre o projeto. Pois bem, o que são números pseudo-aleatórios? Números pseudo-aleatórios são números criados pela computação, porque computadores não podem gerar realmente números aleatórios, por conta que não é da natureza deles, já que todos os números aleatórios já são processados de forma anterior. Ou seja, sempre quando nós geramos um número aleatório com o random no P5, na verdade esse número já existe dentro do computador, só que a gente só foi puxar agora. Por conta do contexto do computador, do horário e tudo mais, a gente vai calculando por questão de performance. Então, os números que nós iremos trabalhar não são números realmente aleatórios, que a aleatoriedade só existe na natureza. São números pseudo-aleatórios, que são números computacionais. E o que seria o Perlinoise? O Perlinoise é um conceito criado exatamente para a criação do filme Tron, o primeiro filme, que foi um cientista gráfico que fez essa computação, que gerou esse algoritmo para criar números pseudo-aleatórios. Porém, ele não cria números pseudo-aleatórios usando valores mais extravagantes. Por exemplo, se eu quiser um random de 100, ele pode gerar o número 32 e depois gerar o número 100. No Pernoise, os números gerados são praticamente, se ele gerou um número zero, ele pode gerar o número um. Se ele gerou o número um, o número anterior for um, ele pode gerar 2, ou pode gerar um de novo, ou pode gerar zero. Ele nunca vai ser uma coisa muito discrepante, ou seja, de um ele não vai para 5. A não ser que você configure para isso, mas ele geralmente ele vai pegar números muito próximos um do outro, pegando o valor antigo que foi gerado para gerar o próximo valor. Por isso que eles não são pseudo-aleatórios realmente também. Eles são mais pseudo ainda, porque eles utilizam outra forma de para criar um número randômico. Por exemplo, o tempo para ruído, que nós é ruído. Em um segundo vai gerar o número 0.365. Em 2, 0.63. Depois 0.63, 0.64, 0.66, 0.67. Ou seja, são sempre números muito próximos um do outro. Que vai dar uma ideia muito interessante nos gráficos. Essas daqui são alguns exemplos de aplicações que nós teríamos para mostrar. O primeiro seria essa geração de terrenos, que pode ser muito utilizado por nós para criar um terreno. Como, por exemplo, que ele está criando terrenos aleatórios usando os valores de Perlinoise. Outro exemplo que temos aqui, geração de gráficos. Isso daqui é o Perlinoise usando sua versão com uma dimensão, que é praticamente um número, um gráfico, praticamente. E ele está criando, como podemos ver, ele é um gráfico bem fácil de ser entendível, por conta de valores serem muito próximos. E o próximo seria a geração de texturas, que foi exatamente para isso que foi criado pelo filme Tron, que podemos criar texturas usando Perlinoise. Essa é a visualização 2D do Perlinoise. Pois bem, agora eu vou apresentar sobre a questão do Noise for Field, que é literalmente o nosso projeto que foi feito com o Decode Train. Deixa eu me puxar aqui. Esse projeto aqui foi praticamente usado partículas usando o Perlinoise para criar esse padrão mais visível, mais bonito de ser visto. Mas como ele foi criado? Como é que é a lógica por trás dele? E é isso que eu quero falar sobre com vocês. Bem, o nosso field ele é criado de acordo com vetores, praticamente, vetorização. Como podemos ver aqui nessa imagem, deixa eu botar aqui o Random Seed. Cada valorzinho desses são vetores. Isso daqui está passando por trás do código. O que quer dizer? Eu criei uma escala, que como podemos ver aqui, tá em scale, Ctrl F, pronto. A escala de 10, que é praticamente, ele vai pegar o valor de 200 do canvas e dividir por 10. Ou seja, aqui tem 20 locais de vetores que vão ser criados. E cada vetor vai ter uma direção e um sentido. Então, para também não criar, para cada pixel ter um vetor, a gente cria por blocos, que usaria a scale. Certo. Mas como é que funciona para a gente gerar a direção? A gente vai pegar os ângulos e criar um valor randômico. No caso, a gente vai usar o Perlinoise, mas nesse caso eu estou usando o random para ficar mais entendível. Mas, por exemplo, deixa eu tirar esse daqui e pronto.
Dessa forma, nós podemos ver realmente como é que está rodando usando o Perry Noise no projeto. É exatamente dessa forma que está sendo criado a forma que as partículas estão em direção. Por isso que dá aquele efeito tão bonito de se ver, por conta do Perry Noise, que podemos ver que é uma coisa bem mais agradável aos olhos. Pelo menos a vetorização é bem agradável para ver do que usando o Random, como foi o antigo que eu mostrei. Bem, agora que fomos entendido como é que funciona a questão dos vetores, eu quero mostrar realmente como é que funciona esse código. Nós criamos as partículas e cada partícula vem de uma classe partícula, onde nós temos vetores para velocidade, para aceleração e para posição. E que damos update para adicionar a velocidade usando a aceleração, e aí vai ter uma limitação do max speed que vai ser definido, que eu defini como 2, e a posição sempre vai ser adicionada pela velocidade, certo? E é praticamente isso. A ideia daqui, eu follow, é para ele seguir os vetores, ou seja, mas como é que vai seguir os vetores se os vetores estão sendo criados pelo Canvas? Bem fácil de entender, na verdade. A gente está fazendo com que a questão do for field. Ou seja, o for field vai ser um array que vai salvar cada direção dos vetores. E de acordo com o follow que foi apresentado na classe, ele vai comparar com esse for field, que é os vetores, e vai pegar a direção deles, de cada dessa matriz, fazer uma scanline para pegar cada matrizinha e criar a direção para as partículas. E aqui é só colisão, para caso ele bata na parede, ou seja, no limite do canvas, ele vai retornar para um valor anterior. Certo. E dessa forma, ele vai gerar essa partículazinha. Cada partícula é um ponto. E o porquê que ele está aparecendo assim? Ele está salvando com várias coisas, várias linhas. Porque eu estou botando eu tirei o background, mas se eu colocar o background, dá para ver que realmente são pontos. Eles estão seguindo um padrão. Se eu tirar o background, como eu vou fazer agora, podemos ver que na verdade ele só vai fazer esse efeito bonito. E é praticamente essa ideia. Ele está usando a magnitude do vetor para ele também não ir acelerar muito alto. E ele está usando o full field para pegar a direção de cada vetor para as partículas seguirem, como eu mostrei anteriormente. Usando o Z off, o Y off e o X off. Que por conta que a gente está usando o X para pegar a horizontal, o Y para pegar a vertical e o X para pegar o Z para pegar a angulação. Ou seja, é um partícula 2D, mas eu uso o Z para pegar a questão das angulações. E o que eu faria se eu fosse alterar esse código? Eu criaria alguns slides nessa área aqui para a gente poder definir os valores. E dessa forma ia ficar mais interessante para ficar controlando. Uns slides para mudar as cores, uns slides para mudar os valores das partículas, para mudar as posições, a velocidade e tudo mais. E praticamente esse foi o meu projeto. Agradeço pela atenção e muita boa tarde, boa noite ou bom dia.